Olá! O Centro de Excelência em Direito inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Guilherme Tanger Jardim, que é mestre em Direito pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor pela Università degli Studi di Roma III, na Itália, e atualmente é professor dos cursos de graduação em Direito da Fundação Escola do Ministério Público. E também é um professor que está aqui no Centro de Excelência para ministrar aulas na nossa pós-graduação no novo Código de Processo Civil. Professor, seja bem-vindo. O tema de hoje é tutela de evidência. Como e quando utilizar a tutela de evidência? Vamos começar então, professor, explicando para o nosso público o que é a tutela de evidência. A tutela de evidência parte da seguinte premissa. A atividade processual ela tem ônus e, via de regra, quem arca com os ônus do tempo da espera para receber a prestação jurisdicional é o autor. A tutela de evidência ela imprime uma redistribuição desse ônus, permitindo que o juiz dê à parte que apresente um direito evidente àquilo que ela efetivamente deseja antes do provimento final, fazendo com que a parte adversa acabe então tendo que esperar o provimento final para tentar reverter essa situação. Ela independe de risco de dano ou risco à utilidade. É então a tutela onde se protegerá, se antecipará o direito evidente do autor. Muito bem. Uma coisa que é importante salientar quando se fala de tutelas de urgência, tutelas de evidência, é que a Constituição estabelece que uma pessoa, para ser despojada de seus bens ou para ter que pagar alguma quantia, ela tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso significa o quê? Que quando alguém entra com processo judicial contra outra pessoa, essa pessoa que está sendo demandada, ela tem o direito a se defender, a oferecer provas e depois de um lapso de tempo em que o processo vai amadurecer e ambas as partes vão poder se manifestar, ao final o juiz vai entregar a tutela na sentença. Essa tutela que ele entrega ao final na sentença, ela passa por várias etapas, por várias fases e muitas vezes ela demora para ser entregue para as partes que estão discutindo aquela questão judicialmente. As tutelas de urgência e de evidência, elas vêm fazer um aceleramento dessa entrega da tutela jurisdicional, uma vez que o juiz vai entregar agora, geralmente no início do processo ou antes do processo terminar, algo que a parte só teria direito ao final do processo. Um exemplo, o indivíduo está entrando com uma ação contra o INSS pedindo uma aposentadoria por invalidez. Quando é que ele vai receber essa aposentadoria por invalidez? Depois que o juiz ouviu o INSS, que foram feitas perícias, que se ouvir testemunhas, ao final do processo o juiz vai dar uma sentença, onde ele entrega a tutela que a parte está pedindo e na entrega dessa tutela ele vai então, a parte então vai começar a receber esse benefício que ela está pleiteando. Agora, numa tutela de urgência ou numa tutela de evidência, o juiz pode, no início do processo, já antecipar para a pessoa aquilo que ela só receberia no final do processo. Por isso que é tão importante o estudo e saber quando e como aplicar as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. O professor nos explicou de uma maneira muito clara o que é a tutela de evidência. Professor, quais são as hipóteses em que são cabíveis as tutelas de evidência? As hipóteses previstas no Código de Processo Civil, em que cabe o manejo da tutela de evidência, elas estão no 311 e seus incisos. Nós vamos trabalhar com a ideia de tutela de evidência em virtude de procrastinação por parte do réu, ou seja, o réu vai realizar uma atividade que implicará em abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Temos também a possibilidade de termos tutela de evidência em ações que versem sobre contratos de depósito, né, onde o contrato de depósito seja comprovável documentalmente. E aí já se pode pedir, com base na evidência que esse documento, contrato de depósito, apresenta, a
entrega da coisa depositada. Também temos outras duas possibilidades. Uma baseada justamente no precedente. Né? Se temos uma ação que verse só sobre matéria de direito, ou seja, não implica análise de fatos, né? E há súmula em tribunal superior, súmula vinculante em tribunal superior, nós vamos poder também obter a tutela de evidência, porque o direito da parte está efetivamente evidente com base no precedente. E por fim, e aí é uma situação das mais complicadas, é justamente a quarta hipótese do 311, quando o autor apresentará suas provas, os seus documentos na petição inicial, né, que via de regra é a prova que se consegue produzir no início do processo. O réu, citado para participar da relação processual, vem, apresenta suas defesas, apresenta suas provas documentais, e o juiz, então, com base no balanceamento, no enfrentamento das provas apresentadas pelo autor, dos argumentos trazidos pelo autor, das provas apresentadas pelo réu, dos argumentos trazidos pelo réu na sua defesa, o juiz vai analisar o direito discutido no processo e poderá entender que a prova do réu é uma prova fraca, tornando, portanto, o direito do autor evidente. Então são essas as quatro hipóteses previstas no 311, mas que hoje se debate se são exclusivas ou se existem outras possibilidades. Hoje a doutrina parte para uma tendência de entender que essas são meras hipóteses exemplificativas constantes do Código. Vamos falar sobre abuso do direito de defesa. O indivíduo que está dentro do processo e fica criando uma série de objeções ou dificuldades para o andamento do processo, abusando do seu direito de defesa, prejudicando o bom andamento processual, justamente para inviabilizar a obtenção da pretensão intentada na petição inicial. Como caracterizar isso e como pedir a tutela de evidência? Quando se fala em abuso no direito de defesa, se fala em condutas de protelação, se fala de condutas recalcitrantes da parte praticadas dentro do processo. Como, por exemplo, o camarada, o réu, pede para ouvir testemunhas, pede ao juiz que defira a produção de prova testemunhal e arrola 3 testemunhas. Uma residente domiciliada em Manaus, outra residente domiciliada em Fortaleza e outra residente domiciliada em Florianópolis. E imaginem que o processo tramite aqui em Chapecó ou tramite em Porto Alegre, enfim. Essas testemunhas elas serão ouvidas por carta precatória. Imaginem que essas cartas precatórias levem 6 meses, 7 meses, 8 meses para ser cumpridas e as testemunhas serem ouvidas. E imaginem que todas essas testemunhas são uníssonas ao dizer que nem conhecem as partes, ficando caracterizado o quê? Que a parte arrolou essa testemunha justamente para forçar uma suspensão indevida do processo. Então, a gente pode caracterizar o abuso no direito de defesa como essas condutas recalcitrantes realizadas dentro do processo. Já o manifesto propósito protelatório é toda e qualquer conduta recalcitrante da parte realizada fora do processo. Por exemplo, véspera da audiência, vai lá o advogado, pede carga rápida dos autos para tirar sob o argumento de que vai tirar alguma cópia para poder se preparar para a audiência, se consegue a carga rápida do processo e não se devolve os autos e não se comparece à audiência. E, obviamente, uma audiência de instrução o juiz não tem como fazer sem estar com os autos em mãos. E aí tem que repautar essa audiência para dali a 2, 3, 4 meses, quando efetivamente a agenda permite, fazendo com que o processo leve mais tempo. Então vejam, muito embora tenha ponto comum fazer com que o processo leve mais tempo, essas duas condutas, abuso no direito de defesa e manifesto propósito protelatório, se diferenciam por onde elas acontecem, uma dentro do processo, outra fora do processo. Agora, uma outra hipótese que foi citada é quando há uma deficiência na defesa apresentada pelo réu. O autor apresenta sua petição inicial, junta as provas dos atos constitutivos, dos fatos constitutivos do seu direito, e o réu apresenta uma defesa técnica muito deficiente,
que não coloca qualquer dúvida sobre o direito pleiteado pelo autor. Essa seria uma outra hipótese. Professor, vamos falar sobre essa hipótese. Primeiro passo, tem que pedir. Quem? O autor, relativamente ao seu pedido de tutela final, ou o réu reconvinte relativamente ao pedido de tutela final na reconvenção. Em que momento se pede? Aqui vai depender justamente das hipóteses que nós estivermos falando lá do 311. Essa hipótese específica que estamos tratando, que é a do cotejo entre a prova produzida preliminar pelo autor e a prova produzida preliminar pelo réu, é uma tutela da evidência que ela só pode ser pedida depois de angularizada a relação processual e o réu ter oferecido a sua defesa. A primeira hipótese que nós tratamos é uma hipótese que também não tem como ser pedida já na petição inicial, porque depende justamente de uma análise de como o réu vai se comportar no curso da ação, certo? Não sendo possível se prever que o réu vá recalcitrar ou não. Então, o pedido pode ser formulado por simples petição, nessas duas hipóteses que nós vimos, certo? Desde que após a participação da parte contrária. Uma coisa interessante que é importante registrar é que a grande vantagem da tutela de evidência em relação à tutela de urgência é que quando uma tutela de urgência é deferida para atender uma situação emergencial, se por acaso ela for revertida posteriormente ou revogada, a parte que tinha aquela tutela de urgência a seu favor, ela fica obrigada a pagar uma indenização para outra parte por todo o dano e prejuízo que ela venha a ter sofrido em face dessa tutela de urgência. Já na tutela de evidência, não existe uma previsão legal de reparação de dano da outra parte em caso de uma eventual revogação sua posteriormente. Então, para a parte e para o advogado, é sempre melhor o caminho da tutela de evidência, porque ela não oferece o risco de indenização à parte contrária caso ela venha a ser revogada, que é o risco que a tutela de urgência oferece. Professor, muito obrigado pela sua participação em nosso programa O Ponto da Questão. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo e lembre-se, inscreva-se em nosso canal. Toda semana um vídeo novo, uma matéria nova, indo direto ao ponto da questão. Muito obrigado.